Se o Rio de Janeiro é uma cidade feita de encontros, esse é um daqueles que são memoráveis. Esse é um episódio de uma série da FEComércio RJ que convida a gente a pensar o Rio de Janeiro de outra forma, pelo olhar de quem faz a cidade acontecer. Nesse episódio, eu vou encontrar alguém que dedicou a vida a pensar como formar pessoas para transformar o lugar onde vivem. Ele é professor, filósofo, escritor e jurista, e há anos se dedica a entender como a educação transforma pessoas e, a partir delas, cidades inteiras. Já dei o spoiler. Já sabe quem é? Boa! Muito bem. Você dirige bem, Fábio? Você vai descobrir agora. Meu Deus do céu. Ó, o trabalho não dá descanso, não. Então fala com o Jorge. E colocar hoje. Tá bom, tá jóia. Beijo, tchau, tchau. Pronto. É trabalho. É trabalho, estamos aqui trabalhando. A gente não para a hora nenhuma. Não. Mas quando a gente faz o que gosta é tão bom, né? Tá no sangue isso. Tá no sangue. Tem uma coisa bonita, filosófica inclusive, né? Que é A educação é filosófica, né? Uma coisa de você fazer pensata sobre esse desenvolvimento. Você se preparar na vida para você ir podendo fazer escolhas, né? Coisas que tenham a ver com a sua realização humana e, ao mesmo tempo, quando você se sente útil para o mundo em que você vive, né? Faz todo sentido. Gostou do carro elétrico? Gostei. É a FEComércio RJ fazendo a parte dela. Agora a gente sabe que não é só ser sustentável, né? Tem que investir no capital humano, as pessoas. Claro. Eu acho que tem uma coisa muito legal, né, do nosso presidente, né, Queiroz, que ele investe muito em tecnologia, faz coisas incríveis nessa parte estrutural, mas ele tem uma preocupação imensa, que é uma coisa muito bonita com o ser humano, com os profissionais que trabalham na FEComércio, com a formação das pessoas, que eu acho que é isso que é fundamental, né, Fábio? É gente. Você acredita que tem como ter desenvolvimento sem desenvolver o ser humano, sem passar pela educação primeiro? Não. Impossível, né? Impossível. Em toda a história da humanidade, quem dá o tom, o jeito, é a maneira com que as pessoas se relacionam com pessoas. Como é que você prepara as pessoas para conviver. E eu acho que é o nosso papel de quem acredita no ser humano, fazer de tudo para que a convivência ela seja mais harmoniosa possível, né? Quando foi que você percebeu que a educação estava na veia, como a gente falou, estava no DNA, analisar o ser humano sobre essa ótica do aprendizado, da evolução dele? Meu pai era comerciante, tinha uma loja na cidade do interior de São Paulo, né, que fica no meio do caminho do Rio e São Paulo. Você é do interior de São Paulo? Sou do interior de São Paulo. E eu tinha uma coisa, Fábio, que eu ficava encantado com a maneira com que meu pai era gentil com as pessoas que iam comprar na loja. Eu me lembro que tinha uma senhora, bem senhorinha, que ela ia todos os dias e não comprava nada. Mas conversava e falava e contava uma história. Eu falei assim, pai, se eu dar tanta atenção para essa mulher, ela não compra nada. E ele falava assim, filho, ouvir é amar. O exercício da escuta é um exercício de amor. Esse foi um valor, né? Eu muito jovem, escrevi um livro chamado Pedagogia do Amor, depois Educação, Solução e História no Afeto, livros que são estudados no Brasil todo, traduzidos, e tinha muita coisa do meu pai que não pôde estudar. Por isso que quando eu fiz a primeira faculdade, que foi filosofia, meu pai chorava, mas chorava porque era o primeiro filho com diploma universitário, né? Eu vou te levar para a sede da FEComércio RJ no Flamengo, certo? Exatamente. Qual o caminho que você quer fazer até lá? Eu quero que a gente se encante com esse olhar aqui da Praia do Leblon, depois Ipanema, a gente passa pelo Arpoador, pega em dúvida se tem aqui retorno. Tem um retorno aí. Hoje sua casa número Olha 1 essa é São Paulo? Maravilhosa. Assim, eu tenho uma estrutura em São Paulo, mas eu, como eu faço um trabalho aqui na FEComércio, no SESC, no SENAC, então eu venho praticamente toda semana para o Rio, né? Então eu divido entre essas duas cidades maravilhosas, cada uma com as suas peculiaridades, que é Rio e São Paulo. Vou passar por aqui de propósito.
só para te encantar com essa vista aqui, ó, que eu sei que São Paulo não tem tem o Mirante do Leblon. Não tem o Mirante do Leblon, não tem essa água de coco no Mirante do Leblon. Deus caprichou no Rio de Janeiro. É a cidade literalmente maravilhosa. Ele falou, ó, eu faço bonito, agora vocês toquem aí o projeto. O capricho da natureza Ajuda. ajuda. O carioca tem muito uma coisa que você falou do seu pai, de tratar bem as pessoas. O carioca, eu acho que é o povo mais amável que a gente tem no mundo. A cara do carioca é a gentileza, é de explicar o caminho. A praia ela é muito democrática, é uma delícia, certeza. né? Você tá com pessoas completamente diferentes, ninguém sabe quem tem mais dinheiro, menos dinheiro, tá, né, praticando algum esporte, ou tá sentado, tá lendo, tá conversando, tá comendo biscoito Globo, tá entrando no mar. A cara do Rio de Janeiro. E as grandes coisas que acontecem aqui, né? O carnaval é uma escola. Você aprende numa escola de samba. Você aprende na construção de uma escola de samba, desde a primeira ideia, na discussão, né? Qual vai ser o tema desse ano, qual vai ser o enredo, a disputa das músicas. É uma pesquisa, é um A estudo. pesquisa. Você fica um ano se planejando para chegar naquele momento na avenida e realizar o grande espetáculo da terra, que é o carnaval, né? Contar aquela história com amor, com afeto. Aliás, por falar em afeto, você defende muito isso, né? Muito. A importância do afeto na educação. Isso faz o quê? Por exemplo, uma criança faz ela tomar amor pela educação quando essa educação vem com braço afetivo? Nós somos animais sociais. Nós precisamos de afeto desde o momento que a gente nasce. O ser humano não é nada se não cuidar dele. Nós somos quem somos porque nós somos afetados por outra pessoa. O ser afetado por uma outra pessoa, né, dá a dimensão da beleza dessa palavra que é afeto. Então, quando eu trago o tema do afeto para a educação, você vai, né, hoje em dia se fala assim, você pode aprender no YouTube, você pode aprender nos cursos à distância, pode, mas a essência da sua aprendizagem não vem das máquinas. É ser humano se relacionando com o ser humano. Por isso que eu, né, quando trabalho com formação de professores, tenho que saber o nome dos meus alunos. Não são números, né, não são fichas, são pessoas. Eu tenho que me lembrar daquele que meu pai me dizia, ouvir é amar, escuta o seu aluno, ouça o seu aluno, preste atenção nele, tome cuidado com as palavras que você vai usar para corrigir o seu aluno. O aluno precisa ser corrigido, mas você não precisa bloquear o aluno. O professor que vira para o aluno e fala assim, você não tem dom para escrever? Tô vendo aí, ó, quarta redação 1. Bloqueou ali. Bloqueou. Escrita não é dom, é aptidão, você desenvolve. A gente se mata para escrever. Não, que bom que você nasceu com esse dom de escrever. Não, eu fui desenvolvendo. Eu desenvolvi aquilo. Isso é suor, é trabalho, é intensidade. Você vai tirar os bloqueios que há dentro de você. A educação é isso. Acho que a gente está passando pela Padoa, né? Às vezes eu venho nessa missa aqui, Igreja da Ressurreição. Tem restaurantes deliciosos aqui nesse pedaço. Tem ali o Forte, que é uma delícia você tomar um café. Ali também é uma delícia. De olhar essa praia maravilhosa de Copacabana, né? Posso continuar aqui para qual? Vamos lá. Você consegue hoje operacionalizar esse humanismo na educação como assessor de educação do Sesc RJ, Senac RJ? Eu te dou alguns exemplos assim do Sesc e do Senac mesmo, né? O Sesc tem uma educação infantil primorosa no Rio. Foi criado, né, pelo presidente Queiroz, o CREI, que é um Centro de Referência de Educação Inclusiva, e que forma os professores do Sesc, do Senac, das redes públicas, inclusive do município do Rio de Janeiro, para trabalhar com a inclusão. O Senac, nós criamos o ETIM, que é um ensino médio integrado ao técnico, que assim virou um modelo da beleza de uma educação de jovens que une, que a gente chama de conhecimento propedêutico, com a preparação do mercado de trabalho. Propedêutico são as matérias que te ajudam na formação humana. A gente une esse conhecimento propedêutico com o conhecimento técnico, mercado de trabalho. Então esse jovem Senac, aluno Senac do ETIM, ele faz as duas coisas. Ele está se preparando para ir para um vestibular, para fazer o Enem,
para ter uma formação mais genérica e, ao mesmo tempo, ele está estudando para trabalhar com administração, ou com multimídias, ou com inteligência artificial. Está abrindo. Ele está abrindo. Então, a gente tem uma preocupação mercado e, ao mesmo tempo, a gente tem essa preocupação dessa formação maior, até porque muitas profissões estão mudando. E a gente está passando agora por Copacabana. Copacabana, princesinha do mar. Gosta de música? Muito. O que você gosta de música que tem a ver com o Rio de Janeiro? Meu Deus do céu. Aí eu já apertei. Tudo de Cartola. É uma coisa, assim, a poesia desse homem que lavava carros. As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam. O perfume de... Claro, Tom Jobim, todas as músicas ligadas ao Rio, Vinícius e Tom, né? Parceria maravilhosa. Chico Buarque de Holanda, a genialidade do Chico, né? Você consegue sentir que o Rio de Janeiro está indo no caminho certo? Tem coisas maravilhosas que também não vão para a mídia, né? Eu acho que, por exemplo, onde está hoje lá a cápsula do Senac no centro do Rio de Janeiro, todo aquele pedaço foi reformulado, né? E tá lindo, 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 lindo. E era um pedaço muito degradado. Então, o educador precisa olhar para isso, né? E se incomodar com isso também, né? Isso tem a ver com a Arena dos Saberes. Você está à frente desse projeto que eu acho sensacional. Queria que você me falasse um pouco mais dele, mas não só sobre o projeto, mas sobre como é o projeto para dentro do Xalita. Como que foi para você encabeçar isso? Olha, a gente acabou de gravar o programa de número 100 do Arena dos Saberes. São 100 programas já que a gente levou ao ar, né, pelo Sesc. Ele é feito no Teatro de Arena do Sesc Copacabana, que é um teatro lindo, e para mim é uma alegria imensa. Esse programa começou com um bate-papo com o presidente Queiroz, ele dizendo assim: você criou a Casa do Saber em São Paulo, por que a gente não criaria uma coisa semelhante no Sesc? Aqui a gente ficou pensando e nós iríamos fazer um bate-papo com pessoas que tinham o que contar da vida cultural, da vida educacional, da vida literária, da vida empresarial, política, enfim. Começamos com o Matinho da Vila, foi tão legal o primeiro dia. Que assim curte fazer, a gente vê brilho no olho. Prazer. E assim que acabou esse primeiro, que não era para televisão, era no YouTube só. Na mesma semana, nós fomos procurados por 3 emissoras de televisão. Hoje está onde aí, o programa? Na TV Cultura. Na Cultura, isso. Aí, né, a gente achou que a TV Cultura tinha mais sentido, porque, né, sem fins lucrativos para fazer. A gente está no horário nobre, né, eles reprisam em horário nobre também, quinta, 8 horas da noite e sábado às 10 horas. E é muito interessante, Fábio, porque a gente tem fila de gente pedindo para ser entrevistado. Foi no Arena que você contou uma história da sua vida, de como você começou a escrever. Foi isso? Exatamente. Nós morávamos perto de um asilo. A gente vai escurecer um pouquinho que vai entrar no túnel, mas eu não quero perder a sua história. Vamos passar perto do Rio Sul aqui e pegar uma outra vista linda também, né? Mais adiante, do lado direito, a gente vai ter a Urca, né? Saímos do túnel, era isso que eu queria para ter luz de novo, porque eu tenho que botar luz nessa história. E minha mãe fazia um trabalho voluntário nesse asilo. E ela ia ao asilo e eu ia com ela. E eu me lembro de uma senhora que chamava Dona Ermelinda. E a Dona Ermelinda era uma mulher que tinha uma cultura muito grande. E eu adorava, pequenininho, ficar ouvindo as histórias da Ermelinda. Adorava! Passava a tarde no asilo ouvindo história. E aí, eu entrei muito cedo para a escola, né? Com 5 anos eu estava no primeiro ano já. E ela dizia que eu precisava ler. Eu tinha que ler. Você vai, porque a leitura vai te abrir o mundo. E aí eu comecei a ler livros que ela me emprestava. Aí eu chegava e a Dona Ermelinda: Gabrielzinho, você leu? Eu falei: li inteiro. Você vê de casa? Você gostou? Gostei muito. Você entendeu? Não entendi nada, mas eu gostei muito. Ela falou assim: não faz mal. Quando você menos perceber, as palavras vão tomando conta de você. Continue lendo. Quando eu estava com uns 10 anos, 9, 10 anos, a Dona Ermelinda foi perdendo a visão. E ela amava ler. Então o que eu fazia? Eu lia alto para ela. Com 11 anos, ela disse para mim, né? Você lê tão bonito, por que você não vira escritor? Eu comecei a escrever o meu primeiro livro, que chama Eu Só Queria Ser Poeta. E ela falou assim: você se emocionou com o que você escreveu? Eu falei assim: como assim? Imagina, 11 anos, né? Ela falou assim: Gabrielzinho, literatura é a história dos sentimentos. O que te toca na alma.
Falei, dona Emelinda, eu tenho um irmão que tem síndrome de Down e eu rezo muito para Deus para ele ficar bom. E ela falou, olha, talvez você tenha uma história. Escreve uma carta para Deus perguntando por que ele não te atende. E o meu primeiro livro é uma carta para Deus, chama Deus Só Queria Ser Foi assim que nasceu. Ela corrigiu esse livro, eu lendo para ela emocionante. no asilo. E esse livro, né, me abriu portas para muitos livros. Eu com 20 anos tinha quase 20 livros publicados. Não parou mais. Não parei mais. E eu queria sempre dar presentes para ela. Eu falei, dona Emelinda, não sei o que eu te dou de Natal. Eu virei um menino rico por sua causa, né? Os meus livros aí vendem muito. Eu falei, eu queria que os meus filhos me visitassem. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida e nunca mais eles vieram. Eu consegui levar o filho ainda para visitar antes dela morrer. A filha eu não consegui. E essas são as histórias que escrevem o livro da nossa vida. Que escreve o livro da nossa vida. O mundo do trabalho se divide em 3 grandes setores, né? Que esse aqui é pra cá, né? O primeiro, que é o setor primário, né? Chamado agricultura e tal, cada vez emprega menos gente. Porque a tecnologia é imensa, né? Claro que o agronegócio é uma base de economia fantástica para o país, mas que emprega menos gente. O setor industrial também emprega menos gente, porque a tecnologia ocupa espaços que eram de pessoas antigamente. Onde é que você pode ter mais empregos? Era isso que eu ia te perguntar agora, com base nesse raciocínio. Comércio, serviços, turismo. Eu acho que o trabalho que a FEComércio faz aqui no Rio, ele é tão significativo, né? Nos grandes eventos que apoia, nesses atendimentos. Tão bonito você chegar num Sesc e ver a quantidade de pessoas idosas, né? Ali, com atividades culturais, com atividades muita físicas. coisa. Isso é impressionante. Tem uma coisa muito, muito interessante da parte de saúde, né? Do Sesc também, que a odontologia, você cuidar do sorriso das pessoas, e o Sesc faz isso gratuitamente. Né? O Odontosesc é fantástico. É fantástico também. Então, assim, eu acho que o Rio, com toda esta beleza, é uma cidade que pode explodir nessa área de serviços, no turismo. São muitas possibilidades, né? Esses shows internacionais que tem uma vez por ano, o Réveillon, o Carnaval. O futuro está por aí, a educação focada em serviço, focada Exatamente. em turismo. Me transparece que você está curtindo muito esse momento de estar trabalhando como assessor de educação. Muito, porque assim a gente consegue fazer coisas tão lindas, né? E é tão legal você sentir uma utilidade na sua vida ao cuidar de vidas. Eu vim, na verdade, que eu fazia um trabalho de 6 meses, né? Estou há mais de 3 anos e apaixonado. E que venham muitos com mais... vontade de ficar, viu? Que venha muito mais tempo, que venha muito mais saberes na arena. Porque o nosso papo, apesar de estar maravilhoso, eu vou chegar agora na FEComércio RJ. Chalito, eu só tenho que te agradecer, sabe por quê? Isso aqui para mim não foi uma entrevista, foi uma aula. Passei uma aula. Obrigado, querido.